a Maria de oração pelo rapaz. Aqui em cima o nome dele é Breno. Vamos orar pela vida dele. Que haja salvação, né? Que ele realmente reconheça a Cristo como seu Salvador pessoal, tá? E também a irmã Luciana, né? Está orando por ela, vai estar viajando, ela e toda a família, tá bom? Vamos a orar também para que Deus leve paz, né? E também traga em paz nessa viagem aí a proteção do Senhor. Bom, pedir aos irmãos, sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia, livro de Josué. Josué capítulo 10. Estou pegando a mania do pastor Valdir tirar o microfone, tá bom? Acho que fica melhor. Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Josué. Pedi para os irmãos colocar em pé. A irmã Juliana fez o favor de colocar aí no projetor, tá bom? Você pode aí acompanhar. Josué 10, versículo 12 ao 15. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jacer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele no arraial em Gilgal. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir direção a Ele em tudo que nós vamos fazer. Pai, nós te louvamos ao Senhor. Nós te adoramos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós, ó Pai, queremos colocar diante de ti, ó Pai, neste momento, a vida do Breno. Tu sabes, ó Deus, o porquê deste pedido. Tu sabes o que se passa naquele coração, mas clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor alcance aquela vida para a glória do Teu santo nome, que ele seja alcançado pelo Teu amor e ele entenda a necessidade de ter ao Senhor como Salvador pessoal. Ó Deus, salva esta vida, porque assim a Tua palavra nos diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Por isso nós estamos aqui clamando pela vida do Breno, ser com ele onde ele estiver, ó Pai. Clamamos ao Senhor também, ó Deus, pela vida da irmã Luciana, toda a sua família, por esta viagem, ó Deus, protege, guarda, livra e traz de volta também, debaixo da proteção do Senhor. Obrigado, ó Deus, também por esta bênção do pastor Marcos em Cubati, lá em Pedra Lavrada, por essa questão do telhado. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade e por tua misericórdia.
É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero trazer nesta noite, meus amados irmãos, a palavra de Deus no seguinte tema: o que Deus é capaz de fazer para nos abençoar ou nos dar a vitória. Esse é o tema que eu vou pregar aí nesses minutos aí que nos falta, tá bom? O que Deus é capaz de fazer? Quando a gente olha, irmãos, para esse texto aqui de Josué, né? A gente vê algo inusitado, algo que a gente realmente começou já cantando, dizendo quão grande é o meu Deus. E a gente vê aqui, irmão, que foi algo que aconteceu apenas uma única vez em toda a história da humanidade. Na palavra de Deus, foi esse evento, foi único. Uma única vez que o sol parou e a lua se deteve em seu lugar. Para quê? Para que o povo de Deus, a nação de Israel, conseguisse vencer os seus inimigos. Irmãos amados, irmãos queridos, existem muitos inimigos ainda em nossas vidas que podem ser vencidos, não é? Há inimigos realmente em nossas vidas, meu querido. E se a gente realmente observar a palavra de Deus, se nós realmente confiarmos na palavra do Senhor, nós vamos alcançar sim a vitória, porque não depende de mim, não depende de você, depende de quem, irmão Rubiano? Depende de Deus. Depende unicamente, exclusivamente do Senhor. É o que Josué aqui relata aqui nesse pequenos versículos que a gente acabou de ler, irmão. Josué pediu algo para o Senhor e o Senhor ouviu. O que nos impede de pedir algo e Deus, irmão, não vai ouvir? Deus ouve, irmão. Isaías, se eu não estou enganado, se não for o 59, é o 60, que diz o seguinte: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Deus ouve. Deus ouve quando a gente realmente clama a Ele. Deus, irmão, é um Deus que sempre está disposto a ouvir cada filho seu pedindo, clamando, e Deus vai trazer, irmão, solução. Deus tem solução para as nossas batalhas. Vamos explorar aqui 3 verdades sobre o que Deus é capaz de fazer para nos abençoar ou nos dar vitória, assim como os irmãos preferirem. Extraindo aqui, irmão, desta lição aqui de Josué, tá bom? Portanto, em primeiro lugar, irmão, o que Deus é capaz de fazer, irmão Rubiano, para nos abençoar, nos dar vitória? Deus intervém sobrenaturalmente para cumprir os seus propósitos. É assim que Deus faz, irmão. Deus intervém na história de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, para cumprir os seus propósitos. Não é o meu propósito, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem para poder fazer, me abençoar, me dar a vitória que eu tanto preciso, irmão. Deus vai fazer, Deus vai mover céus e terra para que os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida. E aqui a gente vê na vida de Josué isso claramente. Um homem que vai diante de Deus e pede, irmão. E pede com fé, crendo que aquilo realmente ia acontecer. Irmão, o que muitas vezes nos impede de diante desse Deus, esse Deus que ouve, esse Deus que está pronto em realmente estender a mão? Não tenha medo, meu querido. O problema, a luta que você está enfrentando, vá diante de Deus, vá diante do Senhor, ore com fé, porque Deus ouve. Hebreus 11, 6, irmão. Deus responde à oração da fé. Sem fé, meu querido, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, irmão, que a gente tenha fé.
Quando a gente vai diante de Deus, irmão, nós temos que ir crendo que Deus vai fazer a coisa acontecer, meu querido. Eu gosto sempre, irmão, de me lembrar a mim mesmo de momentos que muitas vezes já passei, já enfrentei. E quantas vezes eu orei pedindo, irmão, eu não tenho que lhe reclamar, meu querido. Não tenho que reclamar. O que eu pedi ao Senhor, o Senhor sempre fez. Não porque eu mereço, mas por causa da sua graça, por causa do seu amor, e porque Deus realmente viu, irmão, que eu estava com fé pedindo, e o Senhor respondeu a minha oração, e eu louvo a Deus por isso, meu querido. Quando a gente pede, aliás, com fé, crendo, irmão, Deus responde a nossa oração. Josué teve fé para pedir algo humanamente impossível. Aonde que existe isso, irmão? Alguém pedir para que o sol não avance. Isso aqui é algo extraordinário, meu querido. O homem foi ousado demais. Ali havia uma luta entre o povo de Israel e os seus inimigos. E ali tinha uma peleja, e eles precisavam vencer aquela batalha. E o homem é tão ousado que ele pede com fé: Senhor, faz com que o sol não se ponha e a lua pare. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus ouviu. Deus ouve, meu querido. Quando a gente pede com fé, crendo e não duvidando, Deus ouve as nossas orações, e louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus está aqui neste momento, irmão. Deus está ouvindo a nossa oração. O poder de Deus não tem limites. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Deus não é um homem limitado. Deus não está preso às leis físicas. Deus é um Deus ilimitado. Não há nada que Ele não faça, que Ele não realize, que Ele não cumpra para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus filhos, para o bem do seu servo, para o bem da sua serva. Irmão, Deus ouve, Deus responde, Deus não é limitado. Pedir para o irmão colocar aí, por favor, Ricardo. Jeremias. Jeremias 32. 32, 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Aí ele continua. Haveria coisa alguma demasiadamente difícil para mim? Sabe que Deus estava dizendo para o profeta lá? O meu poder é ilimitado. Não existe nada difícil que eu não possa fazer, que eu não possa realizar. Se você realmente crer, se você realmente confiar no que eu posso fazer, eu vou fazer. E Deus opera, irmão. E Deus realiza. E Deus faz as coisas acontecer nas nossas vidas. Deus, como eu já disse anteriormente, Deus move céus e terra para cumprir suas promessas. E também para nos abençoar. Quando os nossos pedidos estão alinhados com a sua vontade. Deus é capaz de fazer algo sobrenatural acontecer na minha vida. E Deus fez, irmão. Eu contei isso aqui numa quarta-feira para alguns irmãos. Outros não estiveram. Logo após aquele encontro de casais, não é? Num domingo eu estava aqui, dirigindo um culto, louvando ao Senhor. Mas, quando cheguei em casa, a realidade foi outra. Porque eu estava olhando as fotos que a gente tirou no encontro de casais.
E automaticamente está tudo gravado aqui no meu celular. Tem uma foto aqui que a gente estava no passeio do dia 2. Eu, Wagner, o pastor Valdir, o João, o Guilherme, o Daniel. E eu estava de sorrisos abertos. E quando eu olhei as fotos do encontro de casais, vendo meu rosto totalmente deformado, eu não acreditei naquilo. E sabe o que aconteceu, meu querido? Desabei em lágrimas. Chorei. Irmão, chora? Lógico que chora. Chora. Eu sou muito emotivo, irmão. Há algum tempo eu venho me controlando, mas tem dias que não dá. Sabe, meu querido, Deus agiu sobrenaturalmente. E eu, nas minhas lágrimas, estava dizendo, Senhor, será que vai voltar pelo menos esse sorriso que eu tenho aqui nessa foto? Senhor, será que vai voltar? Chorava ou não chorava, Kelly? Parecia uma criança. Aí chega a Kelly junto de mim, chega o João, chega o Gui meio acanhado, não sabe como dizer as palavras, mas eu louvo a Deus, irmão, porque Deus fez algo sobrenatural acontecer. Olha hoje, meu querido, hoje eu dou sorriso no espelho, algo, irmão, que eu não dava tanto valor, e hoje eu posso dar valor a isso. A minha voz é outra coisa, irmão. Os primeiros dias daquilo lá, aquilo me deixou muito para baixo. A voz ruim, não falava direito, as palavras não pronunciava direito. Aquilo estava me angustiando. E eu, todo dia, eu ia trabalhar e dizia, Senhor, me ajuda. E eu ia cantando, uma vez eu até ia falar aqui, de púlpito, que eu ia ter que aprender a falar cantando. Porque cantando a minha voz saía um pouquinho melhor. Mas era meio difícil fazer isso, né? Deus age sobrenaturalmente. Deus age sobrenaturalmente. Assim como Deus agiu na vida de Josué, irmão. Fazendo que o sol e a lua parassem para ele conquistar a vitória. Hoje não é diferente. Por que não, irmão Rubiano? Sabe o que a palavra de Deus diz? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre ou eternamente em algumas traduções. Então Deus é ilimitado em seu poder, irmão. Aquilo que Ele quer fazer, estiver alinhado com a sua vontade, Ele vai fazer. Segundo lugar, não vou passar do horário não. Segundo, o que Deus é capaz de fazer, irmão Rubiano, para nos abençoar, nos dar vitória. Deus, irmão, nos dá a vitória em meio às batalhas. Não é quando tudo está bem, não. Não é quando tudo está certinho, não, que Deus vai dar a vitória, não, irmão. Não é quando tudo está tudo mil maravilhas, não. Sabe, Deus muitas vezes permite as batalhas em nossas vidas, para que a gente entenda e aprenda que Ele está agindo, que Ele está trabalhando, que Ele está lutando por nós a cada dia. Deus nos dá a vitória. Olha o versículo 14 de novo comigo, meu querido. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor peleja por Rubiano. O Senhor peleja pela Ana Lúcia, Valdir e todos os irmãos. O Senhor. Cada batalha, irmão, Deus está presente. Cada luta que você está enfrentando, Deus está junto de você. Ricardo, por favor, põe aí esse texto, eu amo de coração. Mateus 28, versículo 20. O Senhor não nos ampara. O Senhor está conosco todos os momentos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. É cada luta que você passa, é cada luta que você enfrenta, o Senhor está do teu lado. Aliás, não é do teu lado, é dentro de você. Por quê, irmão Rubiano? Você é templo
é morada do próprio Deus, o Espírito Santo. Então Ele está contigo 24 horas por dia, 365 dias durante o ano. O Senhor não deixa você só, irmão, na sua luta, na sua batalha. O nosso Deus, Ele é diferenciado. Por quê, irmão Rubiano? Os outros deuses, irmão, Ele não está junto daquele que os adora quando Ele está enfrentando batalha, não. Eles abandonam, eles deixam Ele sofrer sozinho, mas o nosso Deus não, é diferenciado. Quando a gente tem a Deus, irmão, a coisa é diferente. A gente passa pela luta, pela batalha, pelos contratempos, fazendo o quê? Dando glórias ao nosso bom Deus. Louve a Deus em meio às suas batalhas, irmão. Louve a Deus. Não se esqueça. Busque ao Senhor. Deus luta por nós. O Senhor, irmão, luta por nós a cada dia. Assim como Deus lutou pelos israelitas lá no Mar Vermelho, lembra lá? Lembra lá, Faraó vem atrás. E agora, ó Moisés, por que você nos tirou de lá para nos trazer aqui, para morrermos? Aí lá vai Moisés, Senhor, o povo tá reclamando, e Deus diz, o que você tem na mão? Estende ao mar, porque o mar vai se abrir. Sabe o que estava mostrando ali, irmão? Que Deus estava junto. Que o povo não ia perecer, não. Irmão, entenda uma coisa, meu querido. As lutas, as batalhas, as dificuldades que você enfrenta, não é para te destruir. E era para o quê, irmão Rubiano? É para te fortalecer. É para mostrar para você que realmente Deus está contigo. É para mostrar para mim a cada dia, irmão, toda vez que eu lembro disso, o Senhor é comigo. E todo dia de manhã, Senhor, muito obrigado. Quando a gente entende, a gente agradece. Põe aí, Ricardo, rapidinho. Eu estou sendo mais objetivo aqui, irmão, por causa do nosso tempo, tá? Segundo o livro dos Crônicas. Olha o que Deus faz, irmão. Capítulo 20, Ricardo, a partir do versículo 15. Do 15 ao 18. Olha o que Deus faz. Aqui é uma outra situação. O que Deus é capaz de fazer, irmão Rubiano, para nos abençoar, para nos dar a vitória. Deus luta por nós. Aqui é uma outra situação onde, vou contar aqui rapidinho o começo desse problema na vida do rei Jeosafá. Conta-se no capítulo 19, que Jeosafá vai à guerra com Acabe. Faz uma aliança com Acabe e vai à guerra. E Acabe diz, olha, vestes as minhas roupas reais e vai para a guerra. E vai num dos meus carros, tá bom? E conta-se lá, irmão, depois os irmãos leiam, tá? Só estou sintetizando, sendo rápido aqui. E diz lá que aquele homem quase morre, o rei de Jeosafá, porque ele estava vestido como o rei Acabe. E lá diz que Deus dá um livramento àquele homem. Aí vai chegando já, eu acho que nos versículos finais do capítulo 19, vem um profeta de Deus e diz, devias tu ajudar a quem odeia ao Senhor? E eu até um tempo atrás, irmão, eu fiz uma série de mensagens com essa palavrinha, devias tu. Aí o profeta diz ainda, por que você fez isso, ajudou quem não deveria ajudar, vai vir problema na tua vida. Vai vir dificuldade na sua vida. Aí chega no capítulo 20, os primeiros versículos, os atalaia diz, olha, Jeosafá, vem uma grande multidão contra você. Rapaz, aquele homem começa a fazer o quê? Ter medo. E começa a fazer o que então, irmão Rubiano? Buscar a Deus. E ele clama ao Senhor, e ele faz algo interessante, irmão. Que ele diz, olha, todo o Israel e Judá, nós vamos pedir socorro ao Senhor.
Aí agora vai chegar no versículo que eu quero. Volta aí, Ricardo, versículo 15. Deus, irmão, batalha as nossas lutas. Pergunto, mas não me responda. Qual é a batalha que você está enfrentando? Coloque diante de Deus, porque Deus vai batalhar por você. Deus vai guerrear junto com você. Agora só vou dizer uma coisa, irmão. Não esmoreça na fé. Não desanime. Por que não, irmão Bento? Porque vai chegar um momento, parece que a gente não vai ter solução. Não chega momentos assim na vida, que a batalha é tão intensa e diz, olha, não vai dar em nada. E nós somos tão incrédulos, né? Mas louvado seja Deus, que Deus não é. Versículo 15. E diz, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha, preste bem atenção, irmão, versículo 17. Nesta batalha, não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tem luta, tem batalha, Deus está junto. Deus não perdeu nenhuma batalha, irmão, e não é hoje que Ele vai perder. Não é hoje. Deus é capaz, irmão, de nos dar a vitória em meio às lutas que nós enfrentamos. Eu quero pedir a você, ore pela vida do irmão Gisélio. Na sexta-feira, pela manhã, ele passou lá, ele falou, irmão Bento, eu estou enfrentando lutas terríveis. Ele me contou que era, mas não cabe a mim estar expondo, tá? Eu só peço oração para os irmãos. Ele diz, olha, estou precisando de oração. Sabe o que eu disse, meus irmãos? Falei, o irmão ficou sabendo o que aconteceu comigo? Falou, a irmã Kelly falou. Falei, sabe então, irmão, creia, o que Deus foi capaz de fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Não desanime. Eu falei para ele, não desanime, só tem que fazer uma coisa, buscar ao Senhor. Não tereis que pelejar. Irmão, confia em Deus. Irmão, descansa no Senhor. Meu querido, Deus está lutando, Deus está batalhando, Deus vai trazer a vitória num tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus vai te abençoar. Isso aqui não é coisa de pentecostal não, irmão. Muitas vezes a gente fica pensando, não é. Deus vai dar a vitória. Deus vai abençoar. Deus vai trazer solução no problema. E quando a gente sai, versículo 18, Ricardo. Então, Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Adorando. A nossa parte, irmão, é obedecer e confiar. É o que cabe a você, o que cabe a mim. E foi o que coube a mim. Confiei em Deus. Confiei que Deus ia trazer solução. Eu não sabia quando. Testemunho. A irmã Sandra, né, Sandra? O Gil, ele falou que o problema dele, o meu foi um AVC. O problema dele foi bem pior, foi um problema realmente na face. Paralisia de Bell, acho que é esse nome que os médicos dão. Falou que o negócio dele, o médico deu aí por volta de mais ou menos 1 ano. Não é? E em 2 meses, irmão, Deus restaurou a vida do homem.
Era uma batalha, era uma luta, era um problema, era uma dificuldade, mas o que Deus fez? Pelejou junto com a irmã Sandra. E o que pode fazer hoje? É adorar o Senhor. Confia, meu querido. Confia. Deus nos chama, irmão, a confiar nele e obedecer a sua direção, mesmo, preste bem atenção, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Você pode confiar em Deus quando as coisas estão dando tudo errado? Você pode confiar em Deus, irmão? Pode. Lógico que pode. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E outra coisa, irmão. Se Deus não fizer, louve ao Senhor do mesmo jeito. Foi o que eu disse lá na casa da irmã Sandra, no culto de terça-feira. Eu disse exatamente com essas palavras. Na segunda-feira, eu lá na igreja, no trabalho, trabalhando e orando, falando com Deus. Senhor, se o Senhor quiser, e se também o Senhor não quiser, que o meu rosto volte ao normal, mas pelo menos a minha voz, eu estava preocupado muito também com a minha voz, que o Senhor volte para mim poder continuar pregando a Tua palavra, que é algo que eu gosto. Eu fui sincero diante de Deus, irmãos. Fui sincero. O Senhor pediu para minha voz volte. E Deus é extraordinário, irmão. Não foi só a voz. Não é? Foi tudo. Foi tudo. Já passei no médico, fiz um eletro agora sexta-feira, agora a gente pegar o resultado, né, para levar para o médico. Tinha mais coisa aqui, irmão, mas eu vou para a última questão. O que Deus é capaz de fazer para nos dar a vitória ou nos abençoar? Deus manifesta a sua glória através da nossa vitória. Versículo 14 e versículo 15 de Josué, capítulo 10. Deus manifesta a sua glória através da minha ou da sua vitória. Deus manifestou, irmão, a sua glória através desse problema. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Voltou por quê? Porque alcançaram a vitória. Porque realmente conquistaram aquilo que eles tanto precisavam. E a glória do Senhor foi manifestada, irmão, através da vitória que Josué obteve, irmão, meus queridos. Cada testemunho que a gente dar aqui, falando daquilo que Deus fez, sabe o que acontece, meu querido? Fortalece a fé de cada irmão que está aqui nesta noite. Fortalece a fé dos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. E vai, irmão, fazer sabe o quê? Com que os irmãos ainda acreditem mais que Deus está conosco o tempo todo. É isso que a gente precisa, irmão. É isso que a gente precisa, manifestar a glória do Senhor. A vitória aponta para Deus e não para nós. E foi exatamente isso que Josué fez, irmão. As batalhas que Josué enfrentava, ele dizia, foi o Senhor quem guerreou por nós, irmãos queridos. Aponte para Deus cada vitória que você alcançar. Aponte para Deus dizendo, muito obrigado, Senhor, por esta bênção alcançada. Diga, irmão, diga isso publicamente. Fale para que outras pessoas confiem, acreditem em Deus, que Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome
dai glória. Josué não se vangloriou da vitória, ele reconheceu que foi obra de Deus. Nossas vitórias, irmão, fortalece a fé dos outros. Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Fortalece a fé dos irmãos, dá ânimo, dá alegria, dá ânimo. Também disse isso na casa da irmã Sandra. É um jargão que eu gosto muito. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu estava num problema, eu disse para mim mesmo, vai continuar sendo. A alegria do Senhor vai ser a minha força em meio a essas lutas. Vai ser. E eu não desisti, irmão. E eu não desisti, nunca vou desistir. Uma outra coisa que eu sempre falo, enquanto a vida, a esperança, é verdade? Lógico que é. Estou vivo, não estou morto. Então tem esperança. Tem esperança. As vitórias concedidas por Deus não só nos edificam, mas também inspiram aqueles que estão ao nosso lado. É assim que funciona, irmão. Por isso que eu disse para o irmão Gisélio, eu consegui, irmão. Pela graça de Deus, você também pode conseguir. Isso deve inspirar outros realmente a confiar em Deus. Está enfrentando aí, não desanima não. Sempre devemos atribuir a glória das nossas vitórias a Deus, permitindo que nossas vidas sejam um testemunho do seu poder e fidelidade. Eu quero concluir lendo aqui a minha conclusão. Eu vou chamar o pastor Valdir, ele vai estar orando. A história de Josué nos ensina que Deus pode fazer o impossível para conceder a vitória ao seu povo. Ele intervém sobrenaturalmente, luta em nosso favor e manifesta a sua glória através das nossas conquistas. Assim como Josué confiou e orou com fé, somos chamados a depender de Deus em todas as nossas batalhas. Diante das batalhas que você enfrenta hoje, ore com ousadia, confie na fidelidade de Deus e testemunhe a grandeza de suas obras. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confia, irmão. Confia. Eu estava planejando a gente cantar aquela primeira música, mas o nosso horário ali se estendeu um pouquinho. Mas aquela música retrata isso aqui. Quão grande é o meu Deus. Se Josué conhecesse essa música, irmão, provavelmente ele cantava. Ele ia dizer, quão grande é o meu Deus. Pede aos irmãos, curvem a sua cabeça, o pastor Valdir vai vir, vai orar, e nós vamos encerrar o culto desta noite. Vamos orar? Soberano e bondoso Deus, nós te louvamos, porque sabemos que a nossa vida está em tuas mãos e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por certo, Pai, o Senhor conhece as nossas lutas, dificuldades, o Senhor conhece as nossas batalhas, e certamente o Senhor tem, ó Deus, nos ajudado em cada uma delas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nos mostra, Pai Santo, o exemplo de homens, servos do Senhor, que buscaram a sua vontade, que viveram a sua vontade e que foram instrumentos poderosamente usados em tuas mãos. Pai soberano, que o Senhor continue falando conosco através, ó Deus, do teu Santo Espírito. Pai Santo, ó Deus, que tudo seja para teu louvor e tua glória, é o que eu clamo nessa noite em nome de Jesus. Ainda de cabeça curvada, meu irmão, minha irmã,
Eu não sei qual batalha você tem enfrentado, não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei, o Deus que cuidou de Josué é o Deus que está cuidando de você nessa noite. Se você em casa puder ler todo o texto, você vai ver e você vai entender que Josué ele tinha acabado de vencer a cidade de Ai. Mas se você ler o texto anterior, você vai ver que eles tinham perdido uma batalha, uma guerra para Ai, porque tinha pessoas em pecado. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquilo foi corrigido, aquilo foi acertado e o povo passa a viver a vontade do Senhor, Deus é com o povo, Deus cuida do povo, Deus sustenta o povo e Deus dá vitória ao povo. Então, meu irmão, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Coloque sua luta, suas batalhas diante do Senhor e deixe Deus cuidar de você. Um povo que confia em Deus é um povo que desfruta da bênção e do cuidado do Senhor. Então coloque suas lutas diante do Senhor nessa noite. Talvez você vai dizer assim: pastor, ore por mim, Deus sabe das minhas lutas. Nessa noite eu quero colocar a minha luta diante do Senhor. Eu quero deixar Deus tomar conta. Eu quero deixar Deus cuidar. Eu quero deixar Deus fazer a vontade dEle. Pastor, nessa noite, ore por mim. Faça o sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Amém, amém, graças a Deus, amém, louvado seja o Senhor, amém. Há mais alguém assim? Pastor, está difícil a luta. Mas ouvindo a mensagem dessa noite, Deus falou comigo e eu quero confiar no Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor e deixar Deus fazer a vontade dEle, o querer dEle. Há mais alguém assim? Eu quero orar pela sua vida, amém, graças a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Eu vou pedir para os irmãos que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé, nós vamos estar orando. Pastor, não levantei minha mão, mas eu quero ficar em pé, então aproveite e fique, eu quero orar pela sua vida também. Se Deus falou o seu coração, você conhece suas lutas, mas Deus também conhece. Você sabe das suas dificuldades, mas você precisa entender que tem um Deus que pode trazer solução às suas dificuldades. Mas você precisa confiar nele, você precisa colocar a sua vida na mão dele e deixar ele cuidar da sua vida. Se há mais alguém que quer ficar em pé, aproveite agora e nós vamos estar orando. Vamos orar? Ó soberano Deus, Pai bondoso, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. Queremos colocar diante do Senhor cada um desses irmãos, ó Pai, que nessa noite estão colocando diante do Senhor as suas lutas e dificuldades. Crendo, Pai Santo, que o Senhor é poderoso para trazer solução. Crendo que o Senhor é poderoso para sustentar cada um deles enquanto a solução não chega. Crendo que o Senhor pode confortar e consolar o coração de cada um deles. Ó Pai soberano, Deus bondoso, nós te damos graça pela vida do teu servo, que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Rubiano. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando o teu servo para teu louvor e tua glória, Pai. Muito obrigado pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada um dos teus servos que estão em pé, buscando a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Que assim o Senhor faça na vida de cada um deles, conforme o querer do Senhor, Pai Santo. Ó Deus bondoso, eu quero te clamar nesse momento, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, como o Senhor nos trouxe. E que o Senhor nos dê um restante de semana, ó Deus abençoado, diante da tua presença. É o que lhe rogamos, que lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero aproveitar, eu quero agradecer. Tem um jovem aqui com a gente ali, só como que é seu nome? Vitor. Que Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você conosco. Você sinta-se bem no nosso meio, tá bom? Lá no fundo também, tem uma jovem ali. Como que é seu nome? Eu não consegui ouvir. Aline. Aline, que Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você nessa noite aqui com a gente, tá bom? Eu tenho certeza que a igreja está feliz com a presença deles aqui nessa noite, amém? Que Deus abençoe, uma boa noite para todos os amados irmãos. Vamos encerrar com oração silenciosa, tá bom? Então, curve sua cabeça, ore e depois o culto está encerrado.